Esporte. Vamos lá, vamos então com o esporte, que na sexta-feira vai pegar o Avaí em Santa Catarina, no estádio da Ressacada. Essa viagem para Floripa, ela vai ser amanhã, vai acontecer amanhã. Não é isso, Carlos Miguel? Boa noite. Oi, Vibrante, boa noite para você, boa noite para quem tá ligado aqui na Transamérica. É verdade, o esporte viaja amanhã já para Floripa, Florianópolis, Santa Catarina, na sexta-feira, 7 da noite, enfrenta a equipe do Avaí no estádio da Ressacada. O Avaí que perdeu ontem, né? 2-0 e vai se complicando cada vez mais na Série B do Campeonato Brasileiro. A programação, a gente não tem detalhes ainda, o esporte ainda não divulgou detalhes, mas o que se sabe, o esporte treina amanhã pela manhã, e aí os jogadores almoçam, à tarde seguem a viagem. Eu estou na busca aqui de informações, Carlinhos, para saber onde o esporte treina na quinta-feira, porque se vai na quarta-feira, 2 dias antes da partida, logicamente tem a quinta-feira para realizar o último treino coletivo, e esse que inclusive vai definir o time que enfrenta o Avaí lá na Ressacada. Então a gente está em busca dessa programação porque o esporte oficialmente não divulgou, e saber aquelas peças, né, que estavam no departamento médico, aliás, que ainda estão, como elas estão, se vão viajar, se o esporte desta vez vai divulgar a lista de relacionados. É sempre um mistério, mas a gente sempre acaba recebendo algumas informações importantes para a montagem desse time do técnico Anderson Moreira para o jogo da sexta. Ô Miguel, e quais são essas dúvidas então? A gente poderia ir, né, posição a posição das dúvidas que o Anderson tem até a partida? Vamos lá, a começar pela zaga. O Thierry está com dores na região lombar, é a situação menos preocupante, Carlinhos. É a do Rafael Thierry. Não é lesão, só são dores nessa região. Ele foi poupado no treinamento regenerativo da segunda, ficou fazendo um tratamento, melhor dizendo, mais específico no departamento médico. Então, o Thierry poderia até dizer a você aqui que hoje tem mais condições de viajar amanhã para Florianópolis. O caso do lateral direito, Eduardo, essa é uma situação mais grave, porque é uma lesão. Ele está com a lesão na coxa direita, ele que ficou de fora da partida contra o Londrina. O jogador está no departamento médico, não está na transição, então significa dizer que ainda está recebendo esse tratamento. Outra situação que é menos preocupante é a do atacante Edinho, que é o reserva do Labandeira ali, o substituto natural do Labandeira. O Edinho sofreu um trauma na coxa direita, ainda nos treinamentos da semana passada, ficou de fora do jogo contra o Londrina. Aliás, ele nem na relação foi e nem desceu do ônibus. Foi aí que chamou a atenção dos setoristas, dos jornalistas. Estávamos lá acompanhando a chegada do esporte. Desceu todo mundo, a gente fica ligado no Caracrachá, e aí o Edinho não desceu. E aí fomos procurar informações oficiais. Aí sim, foi quando o esporte divulgou que o Edinho sofreu esse trauma na coxa direita. Então, das 3 situações, dos 3 jogadores que estão no DM, a mais grave realmente é do lateral Eduardo. Para o lateral Eduardo ficar de fora, o Roberto Rosales deve permanecer na lateral direita, e tem o Everton que fica como opção no banco de reservas. O Thierry, eu acredito inclusive que joga, eu particularmente estou mais otimista em relação à presença do Thierry em campo, ao lado do Sabino na composição da zaga. E o Edinho, se não tiver condições, aí tem o Michel Lima, tem os demais atletas que o esporte tem à disposição no banco de reservas. É bom lembrar que o Edinho já vinha no banco de reservas e o Labandeira vem aí ganhando essa titularidade. Tá ótimo. Deixa eu passar então os 3 casos aqui pro Diego Eduardo, né? Em relação a Rafael Thierry, permanece como dúvida se o esporte vai bem pro jogo, mesmo que não conte com o Thierry. A ausência do Edinho, né, desde o jogo anterior. E se o Rosales está dando conta do recado ali, com a ausência do Eduardo. O que é que você diz, hein, Diego? Carlos, com relação ao Rosales, o Rosales é um jogador que vem dando conta mesmo com a ausência do Eduardo. Eu prefiro o Eduardo do que o Rosales porque ele tem um futebol mais apurado
do que o Rosales. Eu gosto mais do Eduardo, porque ele é mais técnico. Mas o Rosales vem dando conta, corresponde bem com relação à recomposição e também por ele ser um jogador mais pegador, um jogador mais de marcação. Com relação ao Rafael Thierry, caso se ele tiver condição, ótimo, excelente. É a dupla perfeita do Sport com o Sabino. Se ele não tiver condição, vai o Alisson Cassiano, que por sinal fez uma ótima partida contra o Londrina, quase fez gol e tudo mais. Com relação ao Edinho, o Edinho não vem fazendo bons jogos quando vem acionado no segundo tempo, mas ainda assim ele tem passos à frente do que o Michel Lima, do que o Fabrício Daniel, que nem vem sendo escalado, que nem vem sendo acionado, mas ainda assim é um jogador que quando entra, é um jogador que mantém a intensidade do esporte, né? No que diz respeito à velocidade, né? Não joga bem, mas em compensação continua aquela correria do lado direito. Então são essas as características dos jogadores, pelo menos esses três, com relação aos desfalques da equipe leonina. Bom, aí vamos saber sobre esse caso do Gil do Vigor, para depois a gente falar do Avaí, tá? A gente retoma o jogo depois, porque o Avaí tá cheio de problemas. E muito problema na tabela também do campeonato, né? Brigando para não cair. Mas essa questão do Gil do Vigor, de novo, né, sendo vítima de homofobia. Explica pra gente o que é que aconteceu, o que é que rolou, Miguel. Eu não vou nem dar o nome do torcedor, porque o Gil do Vigor publicou nas redes sociais o print, né, do xingamento que ele recebeu e tinha o nome, o nick do torcedor. Não vou falar para não dar cartaz ao torcedor, que justamente está buscando mídia. O caso foi o seguinte: o influenciador digital, Gil do Vigor, que é diretor de diversidade e inclusão do Esporte Clube do Recife, ele acabou sendo mais uma vez xingado na internet por um torcedor que está identificado. O torcedor colocou o seguinte, mandou ele, abre aspas, se aprumar que o esporte é uma instituição para, abre aspas de novo, machos, fecha aspas. É bom lembrar, e tinha outros, logicamente outros xingamentos, envolvendo inclusive o Náutico, Santa Cruz, e tudo isso está publicado nas redes sociais do Gil do Vigor. É um texto até longo, inclusive, que esse torcedor coloca esse xingamento ao Gil. Gil é diretor de diversidade e inclusão do Esporte Clube do Recife, desde que houve aquela primeira polêmica em 2021. Para o torcedor que não lembra, o Gil do Vigor, em maio de 2021, teve também um xingamento de cunho homofóbico por parte do conselheiro Flávio Cury. Esse áudio vazou, era de um grupo de conselheiros do Esporte Clube do Recife. O áudio vazou e ali o Flávio Cury ele recebeu uma advertência por escrito. De lá para cá houve uma forte comoção por parte da torcida, também por parte do Esporte Clube do Recife, que se solidarizou com o Gil do Vigor, que também é economista e agora ele dá aulas de matemática nas redes sociais, na internet, tem um canal para aula de matemática, e desta vez o esporte também emitiu uma outra nota se solidarizando, se posicionando, mandando força para Gil e afirmou que o clube é para todos. A nota do esporte diz ainda que o clube tem orgulho de ter Gil do Vigor como torcedor e diretor. E o Gil também se manifestou nas redes sociais afirmando que vai seguir em frente, mas que não vai deixar passar xingamentos homofóbicos como esse, que em pleno século XXI as pessoas ainda são vítimas. Carlinhos. É uma realidade muito triste que a gente encara todos os dias, que a gente observa diariamente em redes sociais e fora delas também. Claro que na rede social ela se potencializa, mas aí, Diego, eu vou querer que você fale um pouco a respeito, porque quando isso ocorre, quando isso acontece com uma pessoa pública de grande repercussão, como é o caso do Gil do Vigor, é claro que isso toma outras proporções. Então eu queria que você falasse um pouco também a respeito, né, desse assunto. É uma coisa muito absurda, né, Carlos? Você ter a sua liberdade tolhida, né? Você não tem o direito de escolher para o clube, torcer para um clube. E vale reforçar o seguinte: o futebol, na sua origem, teve a sua parte muito elitista, né? Futebol era apenas jogado pelos ricos.
pelas grandes elites, e pobre e o negro não tinha direito de jogar. Quando isso começou a ser quebrado, né, pelos primeiros clubes, com o Vasco da Gama, com o Bangu no futebol carioca, no comecinho do século passado, aos poucos houve a popularização do esporte. Então, começando a vir essas opiniões misóginas, machistas, homofóbicas, dizendo que futebol é de macho, não existe. Não existe uma coisa dessa. É absolutamente revoltante, é lamentável que ainda existem pessoas com uma mente tão pequena, tão ignorante dessa forma, Carlos. Certo, muito bem. Ô Carlinhos. Vamos então... Oi, pois não. E um detalhe é o seguinte, né? Gil do Vigor não é só uma personalidade conhecida em Pernambuco, né? Ele é uma personalidade conhecida no Brasil inteiro, fora do Brasil também. E a partir do momento que ele se declara como uma personalidade, vamos dizer assim, nacionalmente conhecida, para não dizer internacionalmente, a partir do momento que ele se declara torcedor do esporte, é a marca do Esporte Clube do Recife que também está sendo elevada a outro patamar, ultrapassando as barreiras, independente de orientação sexual, né? Ok, sobre o Avaí, quais são esses problemas aí, Miguel? Ô Carlinhos, o Avaí é o time que tem mais cartões vermelhos nesta Série B. Ontem, no jogo contra o Juventude, o Avaí teve 2 expulsões, né? O Jael e o Igor Inocêncio. São 96 cartões amarelos, haja pendurados, e 11 cartões vermelhos ao longo desta temporada. O Avaí, que com a derrota de ontem, é o 16º colocado, está na porta da zona do rebaixamento, numa situação, chegou aos 30 pontos, 29 jogos, 7 vitórias, mas tem 9 derrotas, 13 empates, 23 gols marcados, 39 gols sofridos e um saldo negativo de 17. O time só tem 34% de aproveitamento. Então, ontem, inclusive, eu acompanhava o jogo Avaí e Juventude, já que era o próximo adversário do esporte, e ao final do jogo, a entrevista dos atletas era de pura tristeza e lamentação. Não só pelo resultado negativo, mas também pela falta de disciplina dos atletas. Muitas expulsões, mais 2 ontem, que acabou prejudicando o Avaí no resultado diante do Juventude. Certo. Aí eu quero saber do Diego a questão do jogo em si da sexta-feira e das 2 situações. Vamos lá. O time do Avaí briga para não cair. É o primeiro fora da zona da degola, 16º colocado. E ontem perdeu a partida, aquele jogo assim, onde não há nenhum resquício de dizer, poxa, o resultado não foi justo. Juventude ganhou, mandou no jogo e tinha que ganhar mesmo, dentro da ressacada. Contra um esporte que está muito bem, contra um esporte que está embaladíssimo, né, depois de 2 vitórias e vice-líder do campeonato. Apesar de ter tido aquele momento de oscilação, mas retomou, pelo menos na pontuação, uma posição muito sólida. Então, a gente pode prever, Diego, que o esporte vai querer protagonizar o jogo mesmo sendo na ressacada ou não? A tendência é que sim, Vibrante. Porque o Avaí vai tratar o jogo de uma forma de sobrevivência. Nos últimos 5 jogos, o esporte venceu 1. E o Avaí levou a melhor em 3. Só que a circunstância da partida vai colocar o Avaí com um adversário que vai esperar o esporte. Então, a tendência é de que o esporte vai querer tornar o protagonista, né? Vai querer as ações do jogo. Outro detalhe, Vibrante, é de que o Avaí joga com 3 zagueiros. E a dupla de ataque costuma ser o Gabriel Poveda e o William Potker. E um detalhe é que o Poveda, que foi artilheiro do ano passado da Série B pelo Sampaio Corrêa, estava no Bolívar, chegou a ser cotado para acertar com o esporte, só que pediu um salário muito alto. Eu lembro até que seria um montante na casa dos R$200 mil. O esporte acabou declinando, foi para o Avaí e hoje está sofrendo para tocar na bola no ataque do Avaí. Um ataque sofrível, por sinal, Vibrante. Pois é. Já temos arbitragem para o jogo da sexta-feira ou ainda não? Ainda não foi divulgado, hein, Miguel? Temos sim, Vibrante. Só um detalhe. Ontem, no jogo ainda do Avaí, o Eduardo Freeland, que é o diretor de futebol do Avaí, invadiu a cabine do VAR.
E aí o árbitro da partida acabou registrando tudo na súmula. Pois é, invadiu a cabine do VAR lá, no intervalo do jogo. Pois Irado, viu, cara? Meu Deus do céu. Tudo foi pra súmula. Olha, a arbitragem da partida, quem vai apitar o jogo, Avaí Esporte, Caio Max Augusto Vieira, do Rio Grande do Norte, auxiliado por Luiz Carlos de França Costa, também Potiguar. O bandeirinha número 2, o auxiliar número 2, Rafael Trombeta, esse é do Paraná. Quarto árbitro, Edson da Silva de Santa Catarina. O VAR fica a cargo de Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira, de Minas Gerais. O auxiliar do VAR, Frederico Soares Vilarinho. Este é de Minas Gerais. Tem duas boas notícias aqui para o Sport Clube do Recife, para o torcedor. O Sport colocou 2 jogadores na seleção da 29ª rodada. Você tem ideia de quem são? Faz ideia, Carlinhos? 2 jogadores na seleção da rodada. Deixa eu me lembrar aqui do 4-0. Denis. Não. Acertei? Não. Errei, foi? Vou dizer, por conta do tempo. Jorginho. Labandeira. Isso, muito bem. Jorginho e Facundo Labandeira. Eles marcaram gols, né? O Labandeira e também o Jorginho, nessa vitória por 4-0. Labandeira ainda venceu na categoria Brabo da Vez. Uma espécie de craque da rodada que a CBF coloca à disposição do torcedor internauta. E aí a seleção, só por curiosidade, a seleção tem 2 jogadores do Sport, tá certo? Mas foi formada assim nessa 29ª rodada. Lucas Arcanjo do Vitória, Hereda, ex-náutico do CRB, César Martins do Novo Horizontino, Rodrigo Sando do Mirassol, Alan Ruschel do Juventude, Matheus Andrade do Vitória, Gabriel Baralhas do Atlético Goianiense, Jorginho do Sport, Shailon do Atlético Goianiense, Labandeira do Sport, Zé Roberto do Mirassol e o técnico Thiago Carpini do Juventude. Pronto. Então tá certo, Miguel. Quem é que você escuta na volta aqui no programa? Vamos ouvir o Labandeira, o brabo da vez. Ele vai falar sobre os altos e baixos. Ele está reconhecendo que ainda não chegou no seu momento do bom futebol. E para fechar, Carlinhos, quem foi apresentado oficialmente hoje foi o Thiago Largue, né? Treinador agora do Sub-20, treinador e coordenador metodológico das categorias de base. Ele que já passou pelos profissionais de alguns clubes, como Goiás, Atlético Mineiro, enfim. Ele foi apresentado hoje ao lado do João Marcelo Barros, coordenador da base, Yuri Romão, presidente do esporte, e o Rafael Fernandes, que é o executivo da base. Um detalhe interessante da entrevista coletiva: o orçamento da base esse ano é de R$4.200.000, o maior da história do clube. Ultrapassou o orçamento do ano passado, que foi de 3 milhões, quando o esporte acabou resgatando o certificado de clube formador. Vamos então para a interatividade. Vamos à participação da galera. 9734447. E aí, Mário? Boa noite, amigos do Bola na Rede. Será que Negueba é tão ruim assim para Pégulo na rua ser titular? Esse cara está atrapalhando o time. E Diego Souza, pode colocar no primeiro tempo e deixar Love pro segundo, para ver se Love acorda para a vida? O Bruno Café de Afogados mandou uma mensagem. Se colocar Diego Souza no primeiro tempo, acabou. Ele não aguenta. Eu estou curioso em saber, foi a minha pergunta para o técnico Anderson Moreira, viu? Vibrante, Eduardo, e você, Mário, o ouvinte Transamérica. Quando Anderson vai estimar, ou se ele tem essa previsão, de colocar por mais tempo o Diego Souza em campo ao lado do Wagner Love? Porque o que é que aconteceu no jogo contra o Londrina? Ele colocou o Diego Souza, a torcida pediu 3 vezes, ele demorou, mas colocou. Ele tinha que colocar, é verdade. E aí, quando ele colocou, menos de 10 minutos, o Love saiu, foi substituído. Então, assim, não houve um encontro dos dois para a gente ver o posicionamento em campo. O que é que aconteceu contra o Londrina? O que é que a gente viu? A gente viu o Wagner Love recuando um pouquinho e o Diego Souza um pouco mais à frente. E houve aquele revezamento rápido até o Love ser substituído. Agora tem um detalhe. Ele jogou quantos minutos contra o ABC? 20? 25? Menos de 25. 25. 25, pronto, 25. E contra o Londrina? 7. Jogou 7 minutos, Diego Souza? Ele entrou aos 24 minutos, junto de Wagner Love, e o Wagner saiu aos 31. Certo. Tô falando dos dois juntos. Dos dois juntos, Dupla.